Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. E hoje, nosso convidado é o personal trainer, o professor Fábio Almeida. Fábio, é um prazer te receber aqui no programa. E hoje a gente sabe que está em alta, está em moda todo mundo querer estar saudável, né? Alimentação, exercício. Então, o Fábio vai explicar para os nossos telespectadores um pouco dos exercícios, né? Das suas aulas. Inclusive, o Fábio é meu professor, né? Meu personal trainer, e da minha família também, que a gente se sente honrado em recebê-lo aqui no programa. Eu agradeço o convite, doutor. Muito obrigado por me chamar para vir até o programa. Estou trabalhando com você, estamos colocando na sua cabeça a importância da atividade física. A sua esposa já treina mais tranquilamente, o seu filho Luciel já está comigo treinando de modo firme, treinava comigo em planilha de treinamento, fez alguns meses comigo. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas do pessoal. E muito modismo que é criado em torno da atividade física, muita coisa que, eu vi, fulano fez. Nem sempre o fulano fez dá certo. Tem que ter um pouco mais de ciência por trás, quanto mais científico, mais eficaz e mais seguro. Nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Exatamente, né, individualidade biológica sempre. Fábio, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser um personal trainer. Personal trainer, inicialmente, é a pessoa que vai te acompanhar nos treinamentos, mas além disso, vai te avaliar com periodicidade, vai fazer a prescrição adequada para você, de acordo com o que ele coletou na avaliação física. Hoje em dia, muitas pessoas confundem o personal trainer com psicólogo, confundem o personal trainer com o melhor amigo de sair na balada e beber. Não é. O personal trainer nada passa de um treinador que vai fazer com que você chegue a determinado objetivo através da atividade física. Eu quero ficar mais definido. O treinador tem esse papel de te orientar, de te mostrar o caminho e de te ajudar a chegar nesse caminho. Da melhor maneira possível, exatamente, né, Fábio? Seguro e eficaz, sempre. Ô Fábio, eu sei que, como aconteceu, né, você fez comigo, com todos da minha família, na primeira avaliação tem uma avaliação inicial. Então comenta com os nossos telespectadores para que serve essa avaliação inicial. Certo, essa avaliação ela é chamada de avaliação diagnóstica. Ela serve para quê? Primeiro, eu preciso conhecer os meus clientes, os meus alunos. Faço uma anamnese com eles, pergunto em relação a osteomioarticulação, problemas osteomioarticulares, pergunto sobre risco coronariano, faço a questão de medidas, circunferência, dobras cutâneas, peso, altura e IMC, faço todos os cálculos que eu tenho que fazer para ter parâmetro de trabalho com essa pessoa. Descubro se ela tem algum tipo de complicação, algo que venha a interferir no trabalho e tentar driblar esse problema para chegar numa excelência de trabalho. Certo, sendo assim, você sabe como conduzir da melhor maneira essa pessoa. O bacana é que numa segunda avaliação eu consigo mostrar para o meu aluno, olha, você teve X de resultado, isso para nós foi bom, isso não foi, a gente precisa melhorar tal parâmetro, assim, assim, assim. Fica mais tranquilo. Ô Fábio, muitas pessoas, né, muita gente procura o personal pensando em emagrecimento. O que você diz disso? Porque a gente sabe que hoje a qualidade de vida é importante, condicionamento físico, alimentação, enfim, tudo. Mas muita gente procura para emagrecimento. Resolve? O personal para emagrecimento sozinho não resolve. Eu gosto muito de multidisciplinaridade. Vários profissionais de diferentes disciplinas trabalhando para o mesmo objetivo. Eu trabalho junto com o nutricionista, junto com o médico, junto com o fisioterapeuta. Eu, treinador, não faço prescrição de dieta, eu não tento manipular a coluna dos meus alunos, eu não tento prescrever hormônio, eu não tenho conhecimento para isso. Eu tenho conhecimento na prescrição do exercício físico. Lógico. Ajuda no emagrecimento? Sem dúvida nenhuma. Mas um dos pilares funcionando bem e os outros 3 que eu acabei de citar, que é a medicina, a nutrição e a fisioterapia, não funcionando, muito mais difícil de chegar, de obter o sucesso, vamos dizer assim, fica mais fácil de citar. Muito mais complicada a situação. Eu consigo dar dicas? Consigo dar dica, mas eu não posso fazer. E não é a pessoa pensar que vai fazer um exercício e já está queimando caloria, está perdendo peso, queimando gordura. Não é por aí. Então, começa melhorando o condicionamento físico, não é isso, Fábio? E, lógico, acho que perder peso é consequência também e depende da disciplina do aluno. É importante lembrar todo mundo que tem muito exercício hoje em dia, todo mundo cria métodos de treinamento, cria dança, cria patinação, cria o que for. No meu ponto de vista, e a ciência mostra muito isso, a musculação é um excelente agente emagrecedor. Por quê? O músculo é o maior tecido ativo do corpo humano. É o que mais demanda caloria. Se eu tenho músculo ativo, eu gasto caloria. É simples, a matemática é simples.
Não é tão simples na hora de aplicar o treinamento, de elaborar alguma coisa que faça criar massa muscular. Mas se eu tenho músculo, eu gasto caloria. Por que eu não faço musculação? É importante. O pessoal deixa de lado a musculação. Vou fazer aeróbio, vou fazer dança. Pode fazer? Claro que pode. Mas não deixa a musculação de lado. Lógico. Associa ela também, né? Exatamente. Então, por isso que é importante ter sempre uma orientação, né? Conversando com um personal trainer, alguém capacitado para isso, para não fazer exercício que de repente não deixa solto. Exatamente. Eu faço o que eu acho que é bom para mim e pronto. E não é por aí, né, Fábio? Exatamente. Seria muito fácil. Ô, Fábio, aeróbico em jejum, o que você diz? De um ponto de vista mais científico, existem artigos de revistas de alto renome, de alto impacto no meio científico, que mostram que não funciona. Em compensação, existem profissionais de alto renome também, que usam o aeróbico em jejum, dizendo que funciona. Primeiro, caracteriza esse jejum por quê? 8 horas sem alimento nenhum. Não é isso que o pessoal faz. Ou o pessoal faz uso de algum tipo de suplemento, ou o pessoal come 2, 3 horas e depois vai fazer atividade achando que está em jejum. Achando que está em jejum. Exatamente. Tem que caracterizar o jejum primeiro. Aeróbico em jejum, que caracteriza-se por 8 horas de jejum ou mais, não mostrou eficiência na degradação de tecido adiposo. É importante se alimentar. Ô Fábio, bom, vamos conversar uma coisa. Por exemplo, tem pessoas, eu acredito que você deve ter alunos que pensam assim, eu quero ter um condicionamento mais rápido, quero perder peso mais rápido. Essa pessoa, se fizer um treino muito longo, isso é bom? Não. Sinceramente, não. Por exemplo, só para quem estiver nos assistindo para entender. Por exemplo, se a pessoa treina, por exemplo, 1 hora por dia. Fábio, eu quero treinar 2 horas, 3 horas seguido. De modo algum. É bem interessante o quê? Quando você faz treinamentos de maior intensidade, não necessariamente naquele momento do treino você está usando mais gordura como fonte energética. Mas um período pós-treino, algumas horas após o treinamento, o seu metabolismo de base, o metabolismo basal, fica elevado. Certo. E esse gasto do metabolismo vem da gordura. Então um treino um pouco mais intenso, fazendo com que você, no momento do treino você não use a gordura, mas após ele você comece a utilizar essa gordura como fonte de energia, é mais interessante. Eu sempre prezo a intensidade. Né? Exatamente. Gosto muito de treinos mais curtos e mais intensos. Dói um pouquinho mais. Com melhores resultados. Exatamente. Né, o senhor está vivenciando isso comigo. Então, são treinos de 45 minutos, 40 minutos, dependendo o que a gente estiver passando, o treino acabou. A gente chega no consultório assim meio, né? Mas isso é ótimo. Mas isso é só no começo também, né, Fábio? Porque depois a gente acaba condicionando. Eu vou tentar não deixar condicionar, né? Eu vou tentar deixar doer um pouquinho mais. Fábio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o personal trainer, professor Fábio. Fábio, antes de continuarmos aqui com o nosso debate, com as nossas perguntas, conta um pouquinho também para os nossos telespectadores. Eu sei que você está fazendo mestrado, você estuda muito. O que você está fazendo? E o que você já fez também, né? Bom, eu sou graduado em Educação Física pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, pelo campus de Muzambinho. Eu sou pós-graduado em Personal Trainer e Metodologia do Treinamento Personalizado por uma Universidade de Brasília. Sou pós-graduado em Nutrição Esportiva pela mesma Universidade de Brasília, chama-se AVM, eu não me lembro ao certo o nome. E estou fazendo minha 3ª pós-graduação, ainda não o mestrado, vou chegar ao mestrado, espero muito, em Fisiologia do Exercício voltada à performance, muito bom, pela Universidade Federal de São Carlos. Quanto mais estuda, melhor, né, Fábio? Não pode parar. Não pode. Infelizmente, nunca. O mercado está exigindo cada vez mais do profissional. O cara que para, está fora do mercado. Infelizmente, quem para, está fora. O cara não se mantém no meio, seja do direito, da educação física, da medicina. O cara que para não pode parar nunca. O cara saiu do mercado. Não, você fica por fora. Sim. Totalmente por fora. Infelizmente. Fábio, para se definir, hipertrofiar, são treinos separados, são treinos distintos ou o mesmo treino serve para definir e hipertrofiar? Na realidade, a definição seria a redução do percentual de gordura. Existia aquele mito, aquele paradigma de que quando eu treino para hipertrofiar, eu posso treinar para emagrecer e ficar um pouco mais inchado. Eu sempre questionei isso, desde a época de faculdade, entrei em alguns atritos com alguns professores. Eu não posso construir massa magra sem ganhar massa gorda? Claro que posso. O treinamento difere? Nem tanto. Tive uma palestra quarta-feira em São Lourenço
fui dar uma palestra justamente sobre treinamento de força, e essa foi uma característica que eu falei. Hoje, independente do treinamento, variáveis como alimentação, descanso, uso de esteroides anabolizantes, o que você faz, qual que é teu objetivo final, define muito mais do que você simplesmente falar, eu vou treinar para hipertrofiar ou eu vou treinar para definir. Se eu fizer uma repetição, eu tenho uma magnitude de hipertrofia. Se eu fizer 10, eu tenho outra. Se eu fizer 30, eu tenho outra. Mas vai ocorrer, nem que seja um mínimo de hipertrofia. Acontece. Exatamente. Ô Fábio, vamos falar um pouquinho assim, qual que é a maior procura em se tratando de personal training? Hoje, de todos os meus alunos, 95% buscam a estética. Independente de faixa etária. Eu trabalho desde jovens, 18 até poucos anos, eu tenho um idoso de 72 anos que tem a vitalidade de uma pessoa de 30. No começo a pessoa me procura porque está com uma lesão no ligamento cruzado do joelho, precisa fortalecer quadríceps. Depois ele começa a ver que a coxa fica mais torneada, o abdômen começa a definir e volta para a estética. No final, acaba voltando para a estética. Sim. Por mais que a pessoa fale, eu quero saúde, qualidade de vida. Se você vê seu abdômen diminuindo e seu peitoral crescendo, você vai voltar para a estética, mesmo que inconscientemente você acaba acontecendo. Exatamente. Né? E falando em abdômen, para definir o abdômen, você pode fazer apenas com exercícios abdominais ou não? Não. Vamos partir da seguinte frase: um abdômen definido se constrói na cozinha. É o mais importante. A nutrição tem extrema importância no resultado do treinamento. Eu simplesmente treinar e fazer abdominal, vou definir meu abdômen? Não. Eu vou hipertrofiar minha musculatura do abdômen, mas aquela gordura que está sobre a musculatura vai continuar lá. Eu não elimino gordura fazendo abdominal. Eu não elimino gordura apenas treinando. E sim comendo bem, descansando bem. São muitas variáveis que todo mundo cria aquele mito, né? Eu vou fazer abdominal para ficar definidinho. Exatamente. Pode até ser. Às vezes o cara já tem pouco percentual de gordura, hipertrofiou um pouco a musculatura, já começou a aparecer um pouco. Mas aquele abdômen definido, bonito, já é bem mais complexo do que simplesmente fazer um exercício. Então, para uma pessoa ter um corpo definido, o que ela deve fazer, Fábio? Eu costumo usar como base de trabalho 3 variáveis: treinamento, descanso e dieta. Isso, basicamente, é a fórmula para o sucesso, desconsiderando outras variáveis, como o uso de esteroide anabolizante, o que a pessoa faz por fora, que a gente não sabe muitas vezes. Mas, basicamente, é isso. Você tem 3 variáveis simples que, se você seguir, você vai ter sucesso na busca da definição, na busca da hipertrofia e coisa e tal. Persistência, né, Fábio? Exatamente, sempre. Fábio, comenta assim, eu não sei se já aconteceu, mas deve ter acontecido com você. Qual foi assim, a maior loucura que você já viu em academia? Hoje em dia, a rede social, o Instagram, mostra muito vídeo, muito foto de celebridades ou pseudo-educadores físicos fazendo algumas coisas que a ciência não preza por aquilo. E muita gente vê isso no Instagram e não vai buscar se isso é eficiente ou se é seguro. Existem exercícios que a pessoa cria e aplica, muitas vezes o próprio personal faz isso com o aluno, mas baseado no quê? Embasado no quê? Certo. Se você não segue biomecânica, cinesiologia, fisiologia, você vai aplicar um exercício que você cria, não é tão fácil assim. E é para isso que você estuda tanto tempo. E o problema é o quê? O cara vai, passa o exercício e fala, esse exercício pega tal músculo. O cara ainda sabe falar que músculo que está atingindo. Daqui a pouco ele vai falar de ângulo de penação da fibra para ver se atinge mais. Não é tão fácil assim. Não. Muita leitura, né? Muito estudo para tentar chegar no mais seguro possível para o teu aluno não lesionar e ter resultado. E a pessoa vai lá e cria um exercício. E de repente esse exercício, como você acabou de dizer, pode causar alguma lesão, né, no corpo dessa pessoa. E muitas vezes é irreversível. Pode ser que o personal não seja nem o culpado ou a própria pessoa nem saiba que foi aquele exercício. Porque a lesão vem 2, 3, 5 anos para frente. Você não vai nem saber que foi a academia que acarretou aquilo. E muita coisa também que tem na rede social, nas redes sociais, né? Eu acredito que seja só curioso também que coloca. Não é uma pessoa própria para aquilo, não é uma pessoa credenciada para fazer aquilo, não é isso? São pessoas preparada. Que estouraram na mídia e de repente se tornam ou médicos, ou advogados, ou educadores físicos e criam determinada situação. Isso complica muito o trabalho. Porque daí muitas vezes o cara tem 40 de braço, tem um braço mais grossinho, o peito grande, aí ele olha para você e fala, mas o cara é magro, o cara é grande, então eu vou seguir o cara que é grande, não o cara que é magro estuda. Eu vou seguir o cara que é grande.
É a mesma coisa a propaganda, por exemplo, de óculos, um exemplo, coloca modelo, né, bonito, o pessoal todo bonitão com óculos, eu vou comprar esse porque eu vou ficar bonito igual, não é por aí. Então, cada um tem o seu. Não é tão fácil quanto parece. Fábio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando com o personal trainer professor Fábio, e nesse bloco também, como de costume, a Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Fábio, como você vê o personal trainer no futuro? Eu vejo como uma excelente profissão. Financeiramente falando, vai ser uma excelente profissão. O personal trainer, o nutricionista, principalmente, que quando aliados trazem um resultado, principalmente o estético, para as pessoas. E a tendência as pessoas se tornam mais obesas. Comida industrializada, comer mal, a pessoa se torna mais obesa. Ela tende a procurar mais atividade física, mais o exercício físico. E, consequentemente, eu ganho dinheiro. Lógico, é uma consequência. Exatamente. Juliana, como é que estão nossas perguntas dos nossos telespectadores? Bom, separei algumas aqui, doutor, porque o Fábio possa responder para nós e para os nossos telespectadores, né? Tirando todas as nossas dúvidas. Pode ser, Fábio? Claro, sem dúvida. Então vamos lá, primeira pergunta. Fábio, quem toma bebida alcoólica pode fazer academia? Sim, eu vou responder por mim. Eu também tomo minha cervejinha, mereço. Lógico. Sem problemas. O problema é o quê? É o excesso. Tudo em excesso faz mal. A bebida alcoólica vai atrapalhar no resultado? Em excesso, sem dúvida nenhuma. Tudo que em excesso, exatamente, aliás, né, Fábio? Se eu tomar muita proteína em excesso, vou passar mal? Sem dúvida nenhuma. Então não é simplesmente a bebida alcoólica. O problema é que a pessoa senta no bar e toma uma caixa de cerveja. Ela não toma uma long neck ou ela não toma uma caipirinha. Ela toma uma caixa de cerveja. Aí joga a culpa em quem? Na academia, no personal trainer. Eu posso beber? Posso. Você não vai beber para ir treinar. E você não vai sair da academia, comer uma coxinha e tomar uma cerveja. Tem que ponderar a situação. Tudo tem limite, né, Fábio? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: você não tem o âmbito de ser atleta, você não tem a vontade de ser atleta, então pode tomar sua cerveja. Agora, você quer ser um atleta, você quer voltar para o esporte, então, as regras vão chegar a ganhar dinheiro com isso, esquece bebida alcoólica, esquece alimentos processados, industrializados, esquece a tua baladinha de fim de semana. Tem que ter o bom senso do que você está fazendo e para que você está fazendo. Próxima pergunta, Juliana. Tem algum exercício que emagrece rápido? Me conta se tiver, Fábio. Vergonha na cara. É o exercício que mais emagrece. É o que mais emagrece. Infelizmente não tem um exercício que eu fale, esse exercício é muito bom. Você tem alguns parâmetros que, se eu for citar aqui, a gente vai ter que fazer uns 5 programas. Eu acho que você já deve ter escutado isso demais, né? Professor, o que emagrece muito rápido? Exatamente. Eu respondo sempre, vergonha na cara. Daí a pessoa fica chateada comigo, mas depois entende que é a realidade. Né? Lógico. Não é muito rápido. Você pode desconfiar do professor que fala para vocês: eu faço emagrecer 10 quilos em 2 semanas. Alguma coisa errada tem. Quem faz milagre, alguma coisa errada tem, né, Exato. Fábio? É um processo gradativo, é um processo que demora um pouco, mas quando você faz com excelência, você atinge a excelência. É consequência. Próxima pergunta, Juliana. Fábio, para que serve a musculação? Basicamente para o ganho de massa muscular. Como já citado, você ganha massa muscular, você tende a melhorar características fisiológicas importantes, dentre elas reduzir o percentual de gordura. Você melhora muito pouco a capacidade cardiorrespiratória, mesmo fazendo musculação com exercício não voltado para a característica cardiorrespiratória, você ainda consegue ter uma melhora mínima dessa característica. Você tem melhora na pressão arterial, você tem melhora em inúmeros processos fisiológicos que muita gente não leva em consideração ou que só vai para o aeróbio. Fala, eu vou fazer aeróbio porque eu preciso melhorar minha pressão arterial. A musculação também melhora. Quando é bem orientada, ela melhora. Esse é o problema, é a orientação do negócio, como que funciona e para quem eu estou orientando, de que modo eu estou orientando. Próxima pergunta, Juliana. Para que serve a musculação? Uma pergunta mais ou menos igual, mas tem a ver com a outra. Basicamente, né, ganho de massa muscular, sempre voltado para um objetivo. Você pode trabalhar com musculação em determinada intensidade, em determinada fase do treinamento. Se eu vou trabalhar com patinador, por exemplo, eu vou trabalhar em determinada fase do treinamento, um pouco mais de musculação. Eu vou trabalhar com um levantador de peso básico. Eu vou trabalhar muita musculação. Eu vou periodizar voltado mais para a musculação. Depende o que eu quiser atingir com a pessoa, depende o que eu quiser fazer com aquela pessoa. Eu tenho outras saídas? Tenho.
Eu gosto muito da musculação, sou um apaixonado por musculação, mas nem sempre a musculação é a melhor saída. Dá para trabalhar de outra maneira. Se for um bom profissional, vai conseguir moldar o ambiente que ele está, os materiais que ele tem e o aluno que ele está atendendo. Ok. Próximo. Tem mais alguma? Temos. O que faz aumentar a massa muscular? Musculação. Principalmente musculação. A musculação, né, Fábio? É importante salientar que qualquer iniciante vai ter um resultado frente a qualquer estímulo. O que seria o estímulo? Se eu fizer jiu-jitsu, eu vou ter um resultado no ganho de força e um pouco de hipertrofia, muito menos que o ganho de força. Característica neural, característica de hipertrofia. Se eu fizer esqui no gelo, esqui alpino, eu vou ter um aumento na característica de força. Por quê? Quanto mais treinado, menos treinável. E vice-versa. Se a pessoa é pouco treinada, ela tem um resultado muito expressivo. Então, quanto mais aperfeiçoado naquela determinada atividade, menores vão ser os resultados dentro daquilo. Tem mais alguma, Juliana? Temos sim, doutor Luciano, a nossa última pergunta, né, para o Fábio estar respondendo para os nossos telespectadores. Mas antes, lembrando, né, os telespectadores de mandar as perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeemdia.com.br, que nós teremos o prazer em respondê-los e tirar todas as dúvidas. Fábio, que tipo de roupa deve ser usada para exercícios físicos? Por exemplo, as roupas usadas pelas mulheres são bem justas. Isso é bom? Primeira coisa é o bom senso. Certo. Você vai treinar pernas. Você não vai de bermuda jeans e sapato mocassim. Primeira coisa, você vai com uma bermuda mais solta, uma camiseta mais solta. É importante o quê? A pessoa está numa atividade onde ela tenha mobilidade articular, onde ela consiga se movimentar. Não adianta eu pedir para um aluno meu ir de camisa social, de calça social e sapato. O local academia ou local parque, onde a pessoa for fazer atividade, para isso, né? Vamos usar a academia porque a gente está falando mais da parte de musculação e tal. Você não vê uma pessoa chegando de sapato ou de bermuda jeans para treinar. Primeira coisa, mobilidade articular. Você vai usar uma roupa que te dê mobilidade. As mulheres usam roupas justas, entretanto, o tecido é elástico. Então é uma coisa interessante. Se a pessoa se sente pode ser bem, justa, contanto desde que seja tenha elástico. mobilidade. Não pode ser algo muito apertado. Aquela famosa calça justiça divina, né? Que aperta mesmo. O negócio é... Não pode. Certo. Tem que ter o bom senso do que você está usando e também a vulgaridade do negócio que hoje em dia... Né? Ou seja, tudo tem limite, né, Tudo Fábio? tem limite e bom senso que falta muito, infelizmente. Infelizmente. Tem mais alguma pergunta, Juliana? Doutor Luciano, por hoje, só as nossas perguntas. Apesar que eram bastantes as perguntas, mas eu tive que dar uma selecionada. Não tem como responder todas, até devido pelo tempo, né? Exatamente. Mas, por enquanto, por hoje, são essas perguntas. Espero que tenha esclarecido a dúvida dos nossos telespectadores. Tenho certeza. Depois do professor aí, da aula que ele nos deu. Espero ter ajudado, né? Foi bastante certeza. simples. Tentei deixar bem simples para todo mundo entender. Fábio, então, como a Juliana disse, chegamos no finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença. E, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Primeira coisa, vale prevenir do que remediar. A atividade física é um excelente remédio. Aristóteles, se eu não me engano, dizia isso. A melhor medicina, o melhor remédio é o exercício físico. Faça exercício físico, tenha maior longevidade, tenha maior qualidade de vida, tenha um corpo adequado para o que você quer, para o que você busca. Se você busca competição, se você busca outras coisas, sem problema, treine para isso. Mas se você é um cidadão comum que gosta de tomar sua cerveja de fim de semana, gosta de sair com os amigos, pratique atividades ou exercícios físicos. É importante a gente estar salientando isso. Esse é o recado que eu deixo. Sempre pratiquem exercícios físicos. Todos. Ô Fábio, inclusive, se alguém quiser enviar alguma pergunta para você, você tem algum e-mail que pode deixar para os nossos telespectadores? Disponibilizado é prof_fabioalmeida@hotmail.com. Quem quiser seguir no Instagram também é @profFabioalmeida. Sinta-se à vontade. Porque é bom, às vezes alguém tem alguma dúvida, quer conversar, quer mandar alguma pergunta, enviar alguma pergunta. Tem página em Facebook, quem quiser seguir ou pedir solicitação de amizade, fica à vontade. Quem quiser questionar por e-mail ou por Facebook, fica à vontade. No Facebook, como que tá? Fábio Almeida? Fábio Eduardo de Almeida. Fábio Eduardo de Almeida. Pessoal mesmo. Tá ok. Fábio, então mais uma vez, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado por mais um dia conosco. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.